E o Pietro Maciel fez uma pergunta aqui, de um assunto que a gente é obrigado a falar, que está rolando um papo aí do empresário do Matheus Pereira ter ido para os Estados Unidos para levar alguma proposta. Você tem informação sobre isso? Que ele está aqui, procede, mas ele é empresário também do Michael, né? E muito antes do Matheus Pereira, ele tem uma relação muito próxima com o Michael, que também está aqui nos Estados Unidos, né? Mas eu desconheço, o Caramujo, até entrando já aí nessa questão do Matheus, né? O Cruzeiro mantém a ideia de não quer negociar o Matheus Pereira. Ouve-se muito de tenho interesse de tal equipe, vai chegar proposta, isso e aquilo. Proposta concreta, não chegou nenhuma. E se não chegar, e se chegar, melhor dizendo, abaixo de 25 milhões de euros, não tem nem início de conversa. Então, o Cruzeiro está muito claro quanto a isso. E é mais um daqueles assuntos, né, que a gente sempre volta a debater. Eu vejo muita gente aí noticiando, velho, parecendo que está tirando jogador, ou vai tentar tirar jogador, com todo respeito, de um clube do interior aí, né? Um clube da Série C. Pô, não, se não for fulano, vai ser o Matheus Pereira. Vai ser? Como assim? Cadê a proposta, velho? E outra, o Cruzeiro só topa começar a conversar se o Matheus chegar para a diretoria do Cruzeiro e falar, quero viver novos ares, quero mudar. Porque o Cruzeiro nem está preocupado também, Caramujo. O Cruzeiro pensa, o Matheus Pereira, ele tem contrato até meados de 2026. Mas no final do ano ele pode assinar pré-contrato, se o Cruzeiro não renovar com o jogador, isso e aquilo. O Cruzeiro pensa em retorno técnico hoje, não pensa na parte financeira. Então, se vier um desejo do jogador de deixar o clube, o Cruzeiro entende que 25 milhões de euros ou então não tem conversa, é a posição cada vez mais clara. E afirmando, nenhuma proposta oficial chegou até o momento. Palmeiras prepara uma proposta de não sei quantos milhões. Se não for de 25, vai preparar, vai enviar, se for enviar, porque já está preparando, tem 3 semanas, né? Muito demorada a preparação de proposta do Palmeiras. Então, ou 25 milhões de euros, primeiro, Pereira manifestar o desejo de sair. Segundo, 25 milhões de euros. Senão, não vai acontecer nada. E aí muita gente vai passar vergonha aí dando notícia, hein? Acho que é bom quando o Samuca fala sobre isso para a gente voltar aos fatos, né? Porque eu tenho visto a torcida do Cruzeiro dividida um pouco nessa questão do Matheus Pereira. Primeiramente, a entrevista dele gerou uma grande comoção, eu acho que até maior do que o fato em si. Aí, normalmente, as pessoas que falam, pode ir embora, não sei o quê, são as que, meu Deus, agora tem proposta pelo Matheus Pereira, o que vai ser de nós? Assim, eu acho que a calma, ela faz bem nesse tipo de situação, né, Caio Pedro? Porque se não tem proposta pelo jogador, ele tem mais 1 ano e meio de contrato, não tem muito sobre o que a gente ficar falando, né? E eu tô até vendo aqui que o Palmeiras agora tá falando na possibilidade de contratação do Claudinho, do Zenit. Então, o Palmeiras está olhando para outros jogadores também no mercado. Eu acho que estão um pouco assim superdimensionando essa história do Matheus Pereira. Mas aí, qual que é a opinião de vocês? Então, Emerson, realmente eu acho que há uma superdimensão em torno dessa fala do Matheus. É claro que o Matheus deu margem para que tudo isso fosse discutido, fosse debatido novamente, né? O espectador da Samuca TV sabe muito bem disso. No fim de dezembro, a gente falou bastante sobre essa questão do Matheus Pereira, quando até mesmo o Cruzeiro chegou a estipular um preço em relação ao jogador, se falava um pouco mais de um interesse do Palmeiras. E esse assunto estava batido. A gente não voltaria a falar sobre ele se não fosse a entrevista do Matheus, extremamente superficial depois do jogo contra o São Paulo. Ele talvez tenha perdido a chance de colocar uma pedra em esse assunto, de ser mais enfático. E aí acabou ganhando um pouco mais de evidência. Não sei se com intenção ou não, já até falei que isso é difícil de julgar, mas inegavelmente a gente voltou a debater sobre isso pela forma como o Matheus Pereira se comportou, pela forma negativa de como ele se comunicou. Agora, daí para frente,
a posição do Cruzeiro é a que mais importa, né? Eu acho que a fala do Pedrinho foi muito importante, falar que o Cruzeiro não tem interesse em vender o jogador. E aí, assim, eu acho realmente que o Matheus Pereira vai permanecer no Cruzeiro. Não acho que vai chegar uma oferta. Mas a fala do Pedrinho me tranquiliza bastante, até pensando mesmo numa eventual saída do Matheus, porque, pelo que a gente conhece do Pedrinho, ele, em caso de chegada de oferta, e até mesmo do Matheus Pereira manifestando uma vontade de sair, eu acho que o Cruzeiro vai se manter irredutível dentro do valor que já foi estipulado. Então, o Cruzeiro não vai vender a qualquer custo o jogador. Mas a gente está falando de uma hipótese. O que existiu foi sondagem. Sondagem é muito diferente de oferta. O tempo está passando e até então não chegou nada na mesa do Cruzeiro, né? O certo é que o Matheus Pereira é um jogador importante, eu diria até que fundamental para as pretensões do Cruzeiro na temporada. O Cruzeiro trouxe muitos reforços de qualidade no geral e que dão um melhor amparo para o Matheus, né? Mas nenhum desses jogadores tem as características, tem o perfil do Matheus Pereira, desse cara cerebral, criador de jogadas que é capaz de organizar o jogo e potencializar até mesmo quem chegou, como o Dudu, como o Gabigol. Lamento sim que o Matheus tenha dado margem para que isso voltasse à tona, não era um assunto que particularmente eu achava que iria voltar a comentar, ainda mais início de pré-temporada do Cruzeiro, era para a gente estar falando de outras coisas, mas, claro, precisamos falar sobre isso, porque o Matheus Pereira, de alguma forma, acabou escorregando, digamos assim, na sua entrevista. Mas, enfim, acho que o torcedor do Cruzeiro, nesse momento, tem que se apegar aos fatos, ao que está acontecendo e, principalmente, a posição da diretoria. Eu acho que a posição da diretoria e essas informações que o Samuel traz deixam muito claro, o Cruzeiro não tem nenhum interesse de negociar o Matheus, em nenhum momento na entrevista também, como algumas pessoas estão afirmando, o Matheus fala assim, eu quero sair. O Matheus se comunica mal? Isso eu acho que ele se comunica mal pra caramba. Ele é um cara que precisa e muito rever as formas como ele fala. Mas aí já é um outro aspecto, entra numa questão muito mais pessoal do atleta. Só que também acho que o assunto, eu vejo muita gente reclamando que o assunto volta, mas é porque toda vez perguntam, né? Vai vir proposta, vai não sei o quê. A notícia era que o empresário iria levar a proposta. O Samuel vai trazer agora a informação que o empresário já está nos Estados Unidos. Então, se ele tivesse essa proposta, ele levaria. E assim, nós vivemos na era da tecnologia, né? Hoje existe computador, notebook, celular, tudo que você pode mandar isso por e-mail, formalizar, entrar em contato com o time. Você não precisa de levar um papel e entregar na mão do dirigente. Nós estamos em 2025. Então, acho que, assim, é claro que vai render mesmo. O Marlon deu uma entrevista e até achei interessante que ele falou para o Samuel, eu fui vendido para uns 3 times, só nessa janela. E está aqui no Cruzeiro, está jogando a pré-temporada. Então, acho que agora é seguir. Se o Matheus Pereira manifestar o desejo de sair, o Cruzeiro vai negociar dentro do que o Cruzeiro acha que tem que receber, aí vai pesar a vontade do Cruzeiro, até porque o atleta tem um contrato com o Cruzeiro, não a vontade só do atleta não vai valer acima do que o clube quer, e é seguir a vida. É um jogador que o Cruzeiro conta com ele, o próprio Pedro e o Diniz já falaram, e seguir a vida e que ele se comunique melhor, porque a gente sabe que uma parte da torcida superdimensionou isso, mas o Matheus precisa também, como um homem adulto de quase 30 anos, entender suas responsabilidades, e se ele não quer que isso aconteça, ele precisa de se comunicar melhor com o torcedor nas entrevistas. Eu também acho que o Matheus Pereira tem um problema muito importante aí nessa questão de comunicação, talvez precisaria até de uma assessoria, algo nesse sentido. A Mari